السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه wasallam. Em nome de Allah, misericordioso, misericordiador, e como nome do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ensinando orações de Allah, pedimos de Allah que faz as orações da misericórdia para ele. Que estamos faz tempo sem aulas, agora temos que contar as histórias de 25 profetas que estão mencionados no Alcorão Sagrado, inshallah. Temos no Alcorão Sagrado esses profetas que Allah já criou, enviou para nós do tempo do Adão até o final da vida, até o último profeta deles, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencionamos as histórias dos profetas que estão mencionados no Alcorão, que essas histórias são muito importantes para todo mundo, para saber sobre histórias de outras nações anteriores, também para saber as regras que nós estamos seguindo, como é um dos pilares da religião, que nós seguimos todos os profetas de Allah, e mesmo como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava ensinando nós, e também nas histórias deles tem bastante lições que nós precisamos de aprender, como fazer a divulgação, como fazer melhor para construir essa terra, para fazer o melhor para nós, para nossa vida, para ficarmos melhor com todo mundo. Allah já disse no Alcorão: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Esse que Allah já mencionou no Alcorão sobre a história histórias dos profetas, que tem neles exemplos e umas coisas que são importantes para nós aprendermos, para estar melhor para pessoas que estão crentes. Realmente eles tentam de fazer o melhor para estar para crescer essa religião e a fé dentro do coração deles. Temos nesses 25 profetas, eu vou mencionar os nomes, que vamos estudar as histórias deles, que são Adão, o Adam, alayhi salam, o pai dos humanos. Ele é o primeiro. Segundo, Idris, o An-Nur, como está mencionado. Noah, também, alayhi salam. Hud, alayhi salam. Salih, alayhi salam. Lut, também, alayhi salam. Lut, alayhi salam. Shuaib, alayhi salam. Ibrahim, está mencionado Abraão. Ismail, alayhi salam. Ishaq, como está mencionado Isaac. Jacob, como está mencionado Jacob, alayhi salam. Yusuf, como está mencionado José, alayhi salam. Ayub, como está mencionado Joe, alayhi salam. Dilkifl, alayhi salam. Yunus, como está mencionado Jonas, alayhi salam. Musa, como está mencionado Moisés, alayhi salam. Harun, como está mencionado Arun, alayhi salam. Ilyas, alayhi salam. Ilyasa, alayhi salam. Daud, como está mencionado Davi, alayhi salam. Sulaiman, como está mencionado Salomão, alayhi salam. Zacarias, como está mencionado Zacarias, alayhi salam. Yahya, como está mencionado João Batista, alayhi salam. Isa, como está mencionado Jesus, alayhi salam. Muhammad, sallallahu alayhi wasallam, sallallahu ala jami'a anbiya'i, sallallahu alayhi todos, Allah ore por todos eles. No começo, vamos mencionar essas histórias, como está andando do começo do humano. A história do humano começou do Adão, de Allah já criou Adão. Antes de criar Adão, Allah já falou para os anjos que vai criar, que significa que vai criar uma criatura para essa terra, para construir essa terra. Allah já construiu essa terra de antes, já deu todos os céus, terras, montanhas, todas as coisas que estava preparado para uma criatura ficar nela e começar a construir a terra e vida em cima dessa terra. Allah criou Adão como o primeiro humano, e de parte dele já criou Eva, ou Hawa,
a esposa dele para ficar juntos no paraíso. Allah já avisou os anjos que eles vão para a terra, mas Allah criou eles no paraíso. E Allah, quando já criou Adão e já deu para ele alma, Allah ordenou todos os anjos para fazer a prostração por Allah, essa é a prostração por Allah e saudação por Adão. Todos fizeram menos o Satã. O Satã não é um anjo, ele é um gênio. Ele, quando ele escutou esse, ele não gostou de fazer isso para outra criatura. Ele escolheu que não e ficou desobedecido por Allah. E foi mal de que ele fez. E Allah já ordenou ele para sair dos céus, para voltar para a terra, para ficar ali. Ele estava esperando a oportunidade para ficar falando para o Adão coisas que leva ele também do paraíso, porque ele pensou que tem uma criatura preferida, então ele não gostava de ficar outro preferido em cima dele, e ficou atrás de Adão, ficou jura para Adão, jura para Eva, ficou falando para eles palavras para chamar eles para seguir eles, para comer da árvore que Allah já proibiu deles. Enfim, eles já comeram da árvore, já foram para a terra. Allah já enviou eles para a terra, como ele já ordenou eles vão para a terra, saem do paraíso, e quando eles chegaram para a terra, Adão e Eva, a primeira coisa que eles fizeram, que pediram de Allah perdoar eles e perdoar os pecados que eles fizeram. Allah subhanahu wa ta'ala é perdoador. Quando alguém pede dele perdoado e começa de chorar ou tem sentimento real que ele fez uma coisa mal, Allah aceita dele. Allah dá para ele melhor do que já tirou dele. Allah já deu para ele a ciência, o conhecimento. Allah já deu para ele filhos. Allah já deu para ele reino da terra, porque ele primeiro reino da terra, todos os filhos dele estão na população dele. Allah já deu para ele filhos, porque antes não ia ter filhos, agora tem filhos. Allah já deu para ele também mais disso, que ser profeta, revelou para ele como ser profeta, e também mesmo com esse tudo que Allah já deu para ele, mesmo como Allah estava dando para ele conhecimento antes no paraíso, agora ele vai utilizar esse conhecimento na terra para construir a terra, e no final já tem essa promessa para ele voltar para o paraíso, inshallah, como ele não vai morrer descrente. Adão ficou ensinando os filhos dele para ficar crendo em Allah, e depois foi os filhos dele que alguém matou o outro. Dos filhos de Adão, foi um filho que é chamado Shit, e depois do Shit, alguns netos, chegou Idris. Idris, o primeiro profeta depois do Adão, é o primeiro homem que está mencionado para as pessoas, para eles falam La ilaha illallah, não há mais divindade além de Allah. Esse Idris foi a primeira pessoa que quem ensinou as pessoas como escrever, quem ensinou as pessoas como fazer roupas, a construção de roupas também, como fazer isso tudo, foi do Idris alayhi salam. Idris estava um homem muito bem na adorações, fazendo orações sempre, fazendo súplicas mais tempo, até ele morreu. Morreu. Quando ele morreu, um anjo levou ele para o quarto céu. Ele ficou ali, como Allah já mencionou isso no Corão, que Allah já levou ele para um lugar mais alto. Esse que estava para o Idris, alayhi salam, o Anush. Noah foi dos netos do Idris. Noah, um dos profetas e primeiro mensageiro de Allah. A diferença principal de profeta e mensageiro da língua, que profeta, homem que está revelado por ele, de Allah, Allah revela para ele dos anjos,
e falam para ele umas coisas que ele precisa de avisar as pessoas, precisa de avisar os povos que não precisa de levar uma mensagem nova, mas o mensageiro, ele leva uma mensagem, ele tinha que avisar as pessoas que a mensagem principal, que não há mais divindade além de Allah, que fazem tudo do jeito certo. Não há, foi o primeiro profeta e primeiro mensageiro de Allah para as pessoas. Ele foi uma foi para um povo depois de 10 séculos que ninguém está adorando nada mais do que Allah. Mas um jeito começou as pessoas fazendo adorações para três dos maiores sábios anteriores, Nasra, Ya'uq e Yahuz. Eles ficarem fazendo orações para eles, pedirem deles coisas, pensarem que eles conseguem de fazer coisas para eles, eles estão intermediário dentro deles e Allah. Eles podem fazer as coisas que eles pedirem. Alguém precisa de ser recuperado de uma doença, ele pede de uma dessas estátuas que já fizeram para esses sábios, que faz isso para mim, e esqueceu de pedir de Allah. Quando chegou numa Allah revelou para ele que fica avisando as pessoas que não há mais divindade além de Allah, não fazem isso para as estátuas, ninguém tem que adorar ninguém mais de Allah, não tem ídolos para alguém fica atrás deles, e Allah é o único, não tem mais do que ele. Ele ficou chamando as pessoas por quase 1000 anos. 950 anos seguidos, ele está chamando as pessoas para seguir o caminho de Allah. E eles ficam falando mal sobre ele, zoando muito dele, e só seguiu ele quase 70 pessoas durante esse tempo inteiro. Um dos filhos dele, dos filhos dele não gostou dele, da religião, não gostou de seguir ele, porque pensou que melhor fica como essas pessoas, maioria que estão desse lado e não segue essas minoria que eles seguem Allah e estão são muito pouco e a maioria deles são pobres. Mesmo também uma esposa dele não gostou de seguir ele, então foi a mesma coisa. Esses foram sendo mencionados no Alcorão, que eles, a esposa e esse filho, que eles não seguiram o profeta. Por isso, nós não precisamos de ficar muito tristes quando nossos filhos, ou nossos pais, nossos mães, nossos companheiros não gostam de nossa religião. Tentamos de ajudar eles, tentamos o máximo, mesmo quando não há, já foi ordenado para fazer ark, leva os crentes, leva todos, leva casal de cada criatura para ficar lá na ark, e quando ele estava aí, ele chamou o filho dele, mesmo que nós precisamos de fazer uma divulgação, ele chamou o filho dele para juntar eles lá no ark e junta ele do jeito que ele está crente mesmo, crer em Allah. E ele falou não, negou isso, falou que vou subir uma montanha que vai me salvar dessas águas e todas essa chuva e água que estava passando aí, e numa, falou para ele, não tem nada vai salvar você. Ele ficou zoando disso e deixou, e não estava com um pouco de misericórdia, e não pediu direito de Allah que salva o filho dele. Ele só mencionou que esse da minha família, Allah falou para ele que não é da família, o que significa não é da família que Allah já prometeu para salvar eles. Esse foi essa história e um exemplo muito importante para nós de como fazer a divulgação e não esperamos os resultados que alguém vai seguir o Islã ou não. Isso é uma coisa de Allah. Allah dá guia para o coração quando ele quiser. Mas nós temos que fazer as partes que Allah já ordenou, divulgar, falar para as pessoas,
e entrega a religião como Allah já mencionou para nós. Depois dos tempos de Noé, Noé já foi no arco e todos já desceram, os filhos deles já foram para os três continentes da Terra, já está o pai dos todos. Noé está mencionado como o segundo Adão, porque ele é segundo o pai de todos os criaturas, todos os humanos depois. Os outros 70 crentes que estavam com ele na arca, eles não tinham mais a geração. Depois de alguns tempos, chegou um povo muito forte, que é chamado Ad. Esse povo era uma geração ou uma nação que estão dos netos de um dos filhos de Noé, que é chamado Sam. Esse Ad foi num lugar que é chamado Ahqaf. Esse lugar atualmente agora está na Arábia Saudita. E essas pessoas estavam muito altos, muito grandes no corpo, tem muita a possibilidade na vida que ninguém tinha mais força, tinha mais controle na terra, mais de muitas outras nações, e eles começaram de também adorar algumas ídolos e começaram a chamar outros deuses. Ela já enviou para eles um profeta que é chamado Hud. Hud ficou falando para eles: irmãos, tem que deixar isso tudo e seguem Allah único. Eles não gostaram disso, eles continuaram no caminho deles e até eles falaram para ele: se você é profeta realmente, então nós esperamos o castigo de Deus que podia passar para nós. E ele falou para eles: então Allah passa para vocês a punição que vocês estão merecendo, e Allah ordenou Hud de sair dessa cidade com os crentes com ele, e passou um castigo de vento muito forte por 7 dias e 8 noites seguidas, que tirou as pessoas e matou esses descrentes totalmente, mesmo com todo mundo aí. O seguido deles foi outra nação que muito perto deles é chamado Thamud. E essa nação está numa cidade que é chamada Madain, e Madain está uma cidade também na Arábia Saudita. A Madain é uma cidade está muito construída, muito boa. Eles já construíram casas dentro das montanhas. Eles já fizeram desenhando casas maravilhosas. Até agora, essas figuras dessas casas estão existindo ainda. Tem bastante figuras. Se alguém chegou na Arábia Saudita, veja aí, vai saber que tem casas de um povo que não existe mais. Esse povo que estava seguindo também alguns ídolos e deixaram de seguir Allah. Allah enviou para eles um profeta que é chamado Salih. Salih foi um profeta muito bom deles. Ele ficou chamando as pessoas de um jeito certo para eles fazem as coisas certas de Allah. E como eles estavam enganados dessa força que eles têm, eles pediram dele, então, envia para nós um milagre para nós acreditarmos em você. Ele falou para eles: que milagre que vocês precisam? Falaram, então, dessa montanha grande, saia dali e pega para nós dessa montanha um camelo, uma camela. Então, ele pediu de Allah fazer isso, ele saiu dali um camelo muito grande, alto, muito grande, e Allah já ordenou eles que a água, depois de água aí, tá um dia para esse camelo, outro dia para esse povo. E num dia eles já juntaram, e esses descrentes já juntaram e falaram que nós não gostarem mais do Salih, esse povo dele, esses crentes como ele, nós não gostamos dele e nós não gostamos das milagres dele, e já pagaram para um deles que está o mais descrente deles, o pior pessoa deles, ele foi e cortou o pescoço
camelo. Quando ele cortou o pescoço de camelo, Salih já avisou eles que 3 dias tem que esperar e vai ter um castigo muito grande para vocês. Allah já passou para eles um castigo maior de todos. Foi terremoto, foi a voz muito alta que Anjo Gabriel já gritou no começo dessa cidade e falou para eles todos, já morreram todos. Allah não passa castigo para os povos que já viríamos, porque Allah gosta de castigar as pessoas, mas porque essas pessoas já foram avisados e fazem e seguem Allah e não fazem isso, eles já insistirem em fazer maldade e fazer maldade para os crentes mesmo, não só para os descrentes. Eles tentaram de fazer o pior para quem está no caminho certo de Allah. Esse foi o primeiro dia, a primeira aula sobre isso. Espero que Allah aceita de nós todos. Inshallah, Allah aceita esse de nós e espero que próximas aulas, próximos profetas, nós falamos mais sobre eles. Allah abençoe nós todos, abençoe todo mundo e espero que vocês entendem histórias bem. Se alguém tem um comentário, pode me avisar. Allah abençoe vocês. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.